Maitê, vamos lá começar. Diabetes mellitus, o que é isso aí? Esse nome diabetes mellitus é que a gente tem a relação com o açúcar, mas a gente tem outros tipos de diabetes. Diabetes, por exemplo, insípidos, que quase ninguém conhece, que é um tipo de diabetes que você tem muita poliúria, urina muito, mas é uma causa de ADP central, é uma coisa diferente. Mas o diabetes, que é muito comum na população, ele tem o tipo 2, o tipo 1, e o tipo LAD e o tipo MOD. O que é isso? Antigamente a gente achava que só é o pâncreas que está em falência que você tem diabetes. Então, o pâncreas não está funcionando, você tem diabetes, que você tem um acúmulo de açúcar no sangue, porque não tem insulina, que imagine uma célula, ela precisa abrir a boquinha para pegar o açúcar. Quem abre a boca da célula é a insulina. Se você não tem insulina, o açúcar fica circulando no sangue e não entra na célula. Então, diabetes tipo 2, a gente achava que era só falência do pâncreas. Hoje a gente sabe que vai muito além disso. Então, o Octeto de De Fronzo é um grande estudioso sobre diabetes, e ele mostrou que são 8 causas da gente ter a fisiopatologia do diabetes. Então, não só o pâncreas não funcionando, mas a gente tem o músculo não captando a insulina e a glicose, a gente tendo neoglicogênese, então o fígado trabalhando a mais ou a menos, o rim recapta 30% do açúcar, então a gente sabe que alterações do receptor de SGLT2, Salt Glucose Transportation, altera a questão de diabetes. A gente tem o cérebro com os receptores incretínicos, que são os remédios novos, né? GLP-1, GIP, glucagon, que são os novos tratamentos para diabetes, enfim. A fisiopatologia mudou, então não é só a questão do pâncreas não funcionar, mas sim a resistência insulínica, a formação de glicose e a captação de glicose em todos os órgãos. O tipo 1 é quando o pâncreas realmente não funciona mais. E é porque anticorpos, células, atacam o pâncreas, então é uma doença autoimune em que o pâncreas não trabalha mais. Aí sim, são pacientes que têm que usar insulinoterapia. Já o tipo 2, a gente usa uma gama de remédios e quando isso não couber mais, a gente usa insulina. Mas só para não ser tanta coisa para falar, a gente tem diabetes tipo MOD, que é de cromossomo, tem diabetes gestacional, que não são mulheres diabéticas que engravidam, e sim, são mulheres que abrem o quadro de diabetes durante a gestação. Reverte depois. Reverte depois. 30% podem se manter diabéticas tipo 2. Existem diabetes causados por drogas, por exemplo, quimioterapias, uso de corticoides, por doenças autoimunes. Então, a gente tem várias classificações do tipo de diabetes. Ou seja, tem que ser tratado com especialista porque não é simples. O tipo 1 é genético na grande maioria, né? O tipo 1 é um anticorpo, né, que ataca. Então, e é já de infância isso? É de infância, geralmente é a partir do 1, 2 aninhos de idade, a gente vai até uns 14, 15 anos, é a maior gama de pacientes que são acometidos. Que deve ser difícil, né? Porque criança com doce, essas coisas é muito complicado. Agora, diabetes tipo 2 vai aparecer com 35 anos para cima. Isso, acima dos 35, e é hereditário, vem de carga familiar, mas assim, é igual, o pâncreas vai nascer com 50 anos de vida. Quanto mais você engorda, não come direitinho, não faz atividade física, você vai usando ele muito tempo, muito rápido. Então, você tem uma genética e uma hereditariedade, e aí se você gasta muito ele, com hábitos errados, toda essa parte ambiental, você pode desencadear um diabetes antes do tempo. Então, você já respondeu algumas coisas. Pessoas mais predispostas são aquelas que têm a genética, são aquelas pessoas que estão acima do peso, são sedentárias, então não tem músculo, que é uma das causas que você falou pra gente, né? E a alimentação inadequada, porque hoje em dia tudo é farinha branca, tudo é açúcar, tudo é carboidrato. É isso? Tudo que é processado, né, e tudo industrializado e com muito carboidrato simples, que a gente chama, eles dão pico de insulina e carga glicêmica muito alta. Então é isso mesmo, pacientes que têm na família, principalmente de primeiro grau, pai, mãe, pacientes acima do peso, com colesterol alto, triglicérides alto, também quem tem síndrome do ovário policístico, HIV também entra como um dos critérios, africanos também. Então a gente tem vários, mas assim, paciente, eles falam assim, quem pode ter diabetes? Abaixo de 35 anos quem tem uma desses fatores e acima de 35 anos, que é onde a gente investiga. Quer dizer,
Quem não entra nessa população? Essa é a grande pergunta, né? E aí, aquela história que esse que é o problema. Por que que ela é considerada uma doença silenciosa? Quais são os principais sintomas que você fala, nossa, eu acho que eu estou com diabetes? Ótima pergunta, porque às vezes a pessoa espera ter aquele quadro clássico que é beber muita água, fazer muito xixi, perder peso e comer muito, que é o pólis que a gente chama, mas nem sempre. Isso é a abertura de um quadro do diabetes grave tipo 1, que chama cetoacidose diabética, uma descompensação altíssima em que você altera a osmolaridade sanguínea. Então você tem um quadro muito exacerbado. Mas o diabetes tipo 2, que é a maioria, 95% dos casos, ele é silencioso. Então você não sente absolutamente nada. E por isso que é muito importante realizar esses exames da glicemia de jejum. Quem tem todo esse fator que a gente falou, 35 anos para cima ou menos de 35 anos com alguma comorbidade, tem que fazer exame de glicemia, porque para abrir um quadro no diabetes tipo 2, já vai estar muito descompensado. Entendi. Você já falou dos fatores de risco, mas o que a gente pode fazer para evitar a diabetes tipo 2 ou a pré-diabetes? E muito importante, porque quando a gente dá um diagnóstico de pré-diabetes, muitas vezes o paciente se auto-engana, né? Ele fala assim, não sou diabético, né, doutor? Eu só sou pré, deixa um pouquinho mais, né? E na verdade, quando você tem o diagnóstico de pré-diabetes, você já tem mais de 52% do pâncreas lesado, que é uma falência das células beta-pancreáticas. Então, se você evoluir para isso, você com certeza vai ser um diabetes e aí a gente vai ter que usar, inclusive, medicações. Então, o pré-diabetes já é um grande alerta. Cuidado! Se você não mudar dieta, mudança de estilo de vida, dieta, exercício, todo o quadro do sono, qualidade de sono, você provavelmente vai evoluir para um quadro de diabetes. E aí, o que a gente tem de pré-diabetes? Vamos já falar de pré-diabetes? Vamos, tá? O pré-diabetes, o diagnóstico, a gente também tem laboratorial, então a gente tem a glicemia, quando ela é acima de 126, para cima é diabetes, tem que ter 2 medidas. E quando a gente tem abaixo de 99, não é diabetes. Quando vem num valor de 100 a 125, você fica com dúvida e o médico também fica com dúvida. Será que é um pré-diabetes? Então isso pra gente chama glicose de jejum alterada. Não quer dizer que já é um pré-diabetes. E a gente tem 2 ferramentas para descobrir, desvendar. Ou a gente faz uma curva glicêmica, então a gente dá 75 gramas de glicose e vê teu sangue de 30, 60, 90, 120 minutos. Então a gente estimula o pâncreas, vê quanto ele trabalha. Se esse valor for de 140 a 200, é um pré-diabetes. E uma outra ferramenta que já está no guideline para diagnóstico é você ter HB glicada, que é o exame que é a média do açúcar nos últimos 3 meses, num valor de 5,7 a 6,4, é o pré-diabetes. E maior que 6,4, 6,5 para cima, seria já a classificação do nosso diabetes. A insulina de jejum também conta, né? A insulina, a resistência insulínica é um dos critérios que a gente usa aí. E quanto mais o que é resistência insulínica? Quanto mais alta é que você está usando muito pâncreas. Está comendo muito doce, muito carboidrato, muita fruta. Você sabe que é um erro. Muitas pessoas acham que fruta pode à vontade, que é de Deus, da natureza. Mas frutose é glicose. Um copo de suco de laranja chega a ter 18 saquinhos de açúcar. Um copo de suco de uva chega a ter 23 saquinhos de açúcar. Então não pode comer frutose, a Deus dará. Não usa o mecanismo de insulina, porque é um outro mecanismo. Então eu tenho um açúcar que é a frutose, só que sobrou o açúcar que estava lá de outras coisas. É isso que acontece? É isso mesmo. E aí a gente tem uma coisa que não é a resistência insulínica, e só chama carga glicêmica. É o quanto você sobrecarrega o pâncreas em virtude de você já ter um açúcar dentro. É isso. Você tá demais, né, Libônio? Eu aprendi com você, mas tá demais.